À medida que o Natal se aproxima, é comum vermos descrentes mostrando nas redes sociais alguma imagem com supostas semelhanças entre Jesus e outras divindades. Podemos ver um exemplo disto na tela. Diante disso, devemos nos perguntar se esses paralelos são realmente válidos ou se não se sustentam diante de uma análise mais profunda. Vamos começar examinando estes supostos paralelos que esta imagem afirma que existem. Vamos falar primeiro da divindade conhecida como Horus. Ele não foi concebido de uma virgem. A mãe dele, cujo nome é Ísis, era casada com Osíris e não há nada supondo que ela não teve relações com o marido depois de casada. A história desta mitologia conta que Sete havia matado e desmembrado Osíris, então Ísis reconstruiu o corpo do marido, tendo relações íntimas com ele. Algumas versões afirmam que Ísis usou um pênis feito à mão por não ter encontrado essa parte do corpo do falecido. Ou seja, a concepção de Horus não foi igual à de Cristo. Além disso, não há evidência de 3 homens sábios como parte da história de Horus. Horus também nunca ensinou em nenhum templo aos 12 anos, como fez Jesus. Horus nunca foi batizado, embora os teóricos da conspiração frequentemente apontem para Anupo batizador, alegando que ele foi decapitado posteriormente. Não existe tal pessoa na história de Horus. Horus não teve 12 discípulos. Ele tinha apenas 4 discípulos, mas em algum momento de sua história há uma referência a 16 seguidores e um grupo de inumeráveis seguidores que se juntam a Horus em batalha. Além das acusações da imagem, existem outras que também já foram respondidas por muitas pessoas, mas não iremos analisar todas as alegações por conta de brevidade. Vamos ver os supostos paralelos com Atis. Conforme a mitologia grega, Agdistis, um demônio com partes masculinas e femininas, nasceu da semente que Zeus deixou cair no chão enquanto dormia. A dupla sexualidade de Agdistis assustou os deuses, então eles cortaram seu órgão masculino. Deste órgão amputado cresceu uma amendoeira. A história continua que quando Anana passou pela árvore, ela pegou a fruta e a colocou em seu peito. A fruta desapareceu. E logo depois que a fruta desapareceu, ela se viu grávida. A criança que ela deu à luz foi chamada de Atis. Não consegui encontrar informações sobre se Anana era virgem. Mas, nesta história, não houve relação sexual. No entanto, a história é tão diferente que chega a ser absurdo afirmar que o cristianismo copiou este conto. Continuando a análise dos supostos paralelos, Atis tornou-se um jovem amado pela deusa Cibele, mas ele rejeitou o amor dela ao se apaixonar por outra mulher. Enfurecida, Cibele o enlouqueceu, levando-o a se castrar em um ato de insanidade. Atis sangrou até a morte, mas Cibele o trouxe de volta à vida. De acordo com a história, a árvore perto da qual Atis morreu cuidou de seu espírito e Zeus garantiu que seu corpo não entrasse em decomposição. A única coisa que acontece com o corpo de Atis é que ele é preservado, cresce cabelo e seu dedo mindinho se move. Isso não é uma ressurreição. Isso é apenas suporte de vida mitológico. Diferencia-se significativamente da ascensão de Jesus. Enquanto Atis se apresentou em uma condição mitológica de conservação, Jesus foi realmente ressurreto. Agora vamos ver os supostos paralelos com a divindade Mitra. Ele nasceu de rocha sólida, deixando um buraco no lado de uma montanha. Ele não nasceu de uma virgem. A data de 25 de dezembro para o nascimento de Mitra é altamente especulativa. A associação com essa data parece derivar do culto ao deus romano Sol Invictus, instituído no 3º século depois de Cristo, bem após o surgimento do cristianismo. Embora Mitra seja uma figura poderosa na mitologia, não consegui encontrar informações de que ele realizou milagres. Mas se encontrasse, isso não provaria que o cristianismo copiou desta divindade. Na verdade, esse suposto paralelo não faz sentido, pois geralmente nós esperamos que divindades façam coisas milagrosas. Afinal, são divindades. Agora, sobre o suposto paralelo que Mitra tinha 12 discípulos, é necessário dizer que não há evidências nos textos de que o Mitra tinha este número de discípulos. Essa afirmação provavelmente surge de uma leitura equivocada dos elementos astrológicos do mitraísmo, como os 12 signos do zodíaco frequentemente retratados nas iconografias. Enquanto isso, os 12 discípulos de Jesus são descritos consistentemente nos evangelhos e representam as 12 tribos de Israel.
Portanto, não há base histórica para afirmar que Mitra tinha 12 discípulos. É mais uma tentativa de traçar paralelos infundados com o cristianismo. Agora, sobre a suposta ressurreição de Mitra, não há nada na tradição mitraica indicando que ele já tenha morrido, quanto mais ressuscitado. Tertuliano escreveu sobre os adeptos do mitraísmo reencenando cenas de ressurreição, mas ele escreveu sobre isso ocorrendo bem depois dos tempos do Novo Testamento. Então, podemos pensar que o mitraísmo pode ter copiado a história da ressurreição do cristianismo, e não o contrário. Agora vamos falar sobre os supostos paralelos com Krishna. A primeira coisa que deve ser dita é que Krishna não nasceu de uma virgem. Os textos hindus deixam claro que sua mãe Devaki já havia concebido outros 7 filhos. Além disso, é indicado que ele nasceu em uma cela de prisão. Sobre a alegação de milagre, novamente deve ser dito, é de se esperar o miraculoso de um ser divino. Isto não comprova de que o cristianismo copiou o relato de Krishna. Também é importante dizer que a crucificação não aparece em nenhum lugar nos textos hindus. Krishna morreu depois que um caçador chamado Jara atirou em sua sola do pé com uma flecha envenenada após confundi-lo com um veado. Após sua morte, o espírito de Krishna aparece quase imediatamente. O espírito abandona o corpo físico e retorna ao reino do divino. Nos relatos dos evangelhos, Jesus foi sepultado em um túmulo de pedra recém-cortada e mais tarde experimentou uma ressurreição corpórea que serve como uma demonstração do que vai acontecer com os crentes. A visão hindu da morte de Krishna está bem distante do que a fé cristã afirma. Vamos falar agora sobre a divindade chamada Dionísio. Ao tentar procurar a data de nascimento, não encontrei nada. No entanto, mesmo que tivesse nascido em 25 de dezembro, isso não demonstraria nada. Ao procurar saber se era atribuído títulos de Rei dos Reis e Alfa e o Ômega a Dionísio, eu não encontrei nada também. Agora, vamos dar uma olhada ao suposto paralelo com a ressurreição de Jesus. A morte de Dionísio destaca que ele foi despedaçado, e há várias versões do que aconteceu depois. A mãe de Zeus remonta as peças. Zeus engole o coração de Dionísio e depois o gera novamente por uma de suas amantes. O coração de Dionísio é moído, transformado em uma poção e ingerido por uma mulher, que então o concebe. Obviamente que isso é bem diferente do que a fé cristã afirma sobre a ressurreição de Jesus. Como visto anteriormente, a tese de que o cristianismo plagia mitos pagãos muitas vezes depende de comparações superficiais e de supostos paralelos que, ao serem examinados, não se sustentam. A afirmação de que a ressurreição de Jesus teria sido copiada de mitos falha por 2 razões. Em primeiro lugar, a alegação se baseia em comparações inapropriadas e distorcidas. As histórias de, entre aspas, deuses que morrem e revivem dos mitos pagãos eram frequentemente ligadas aos ciclos naturais, como as mudanças sazonais que afetavam o crescimento. Os deuses, como Osíris, simbolizavam esse ciclo de morte e renascimento da natureza, não uma ressurreição física e definitiva. O falecido professor T.D. Mettinger afirmava que desde os anos 1930 formou-se um consenso dando conta de que os, entre aspas, deuses que morrem e revivem morriam, mas não voltavam ou ressuscitavam para viver novamente. Embora deva ser ressaltado que o próprio Mettinger acredita que mitos de morte e ressurreição de fato existiram nos casos de algumas divindades, mas ele reconhece que esses símbolos são muito diferentes da convicção inicial na ressurreição de Jesus. Ele diz que os deuses que morrem e revivem estavam proximamente ligados ao ciclo sazonal. Sua morte e retorno eram vistos como refletidos nas mudanças da vida vegetal. A morte e ressurreição de Jesus constituem um evento único, não repetido, e não relacionado a mudanças sazonais. Ele afirma que, no conhecimento dele, não há evidência alguma de que a morte e ressurreição de Jesus sejam uma proposição mitológica, derivada dos mitos e ritos de deuses que morrem e revivem do mundo circundante. Em segundo lugar, o pano de fundo judaico do primeiro século, e não o pano de fundo pagão, é o contexto correto para interpretar a ressurreição de Jesus.
Jesus e seus discípulos eram judeus do primeiro século, vivendo em uma cultura que considerava práticas pagãs como algo repulsivo. A fé dos primeiros cristãos na ressurreição não emergiu de uma influência cultural de mitos greco-romanos, mas de uma verdade judaica de que Deus, o Criador, tinha poder sobre a morte e a promessa de ressuscitar seu povo. Em resumo, o contexto cultural e religioso judaico e a singularidade do evento histórico da ressurreição de Jesus se destacam, tornando insustentável a comparação com mitos pagãos sazonais e eliminando a possibilidade de que essa crença tenha sido inspirada em narrativas mitológicas de outros povos. Outro ponto de crítica é a data de Natal, 25 de dezembro, que se afirma que coincide com celebrações pagãs do solstício de inverno. Esse fato tem sido usado como argumento para sugerir que o Natal cristão seria, na verdade, uma adaptação de festividades pagãs, como a celebração do Festival Romano do Sol Invictus. No entanto, é importante fazer algumas distinções. Primeiro, os evangelhos não contêm uma data específica para o nascimento de Jesus. Em segundo lugar, a origem do Natal é enraizada nas próprias tradições cristãs, e não em festivais pagãos. A escolha do dia 25 de dezembro como data para celebrar o nascimento de Jesus não parece que foi uma tentativa de cristianizar festividades pagas. Muito antes do decreto oficial no IV século, os cristãos já refletiam e discutiam sobre o nascimento de Cristo, tentando calcular os dados para saber quando ele teria nascido. Não há evidência de que a celebração do Natal seja uma adaptação de práticas pagãs, mas uma expressão da fé cristã na encarnação de Cristo. Os argumentos vistos neste vídeo demonstram que as tentativas de traçar paralelos entre o cristianismo e a mitologia resultaram de uma interpretação superficial e anacrônica das evidências. A fé cristã não se baseia em imitações ou adaptações de mitos antigos, mas apresenta um conjunto de opiniões e práticas originais, enraizadas no contexto histórico e cultural do judaísmo.